sentido na sua vida, né? Então, hoje nós estaremos falando, dentro do tema efeitos da santificação, hoje falaremos preservando a santificação, né? E é um tema que, esse subtema, perdão, ele é bem compreendido em relação à própria palavra, mas, no entanto, é um grande desafio para todos nós, né, a vivermos aquilo que está de acordo com o coração de Deus. E eu tenho em mente que buscar a santificação, ela já é uma coisa difícil, ela não é fácil, você buscar uma santificação. Agora, imagine manter a santificação, né? Então, a gente só consegue preservar a santificação se nós, primeiramente, alcançarmos ela. Então, o que nós estamos falando nesses dias é essa busca de santificação. E se você não tem buscado uma santificação na sua vida, essa palavra aqui hoje não vai fazer sentido para você. Aí você vê o quanto isso é maravilhoso, mas é tenso também, né? E creio eu que, se Deus colocou em nossos corações esse tema, isso é porque está fazendo sentido para as nossas vidas, né? Creio que isso é uma verdade para todos nós. E eu queria, esta manhã, começar essa nossa conversa. É uma coisa bem prática hoje, bem simples. E eu queria iniciar falando apenas um versículo que está lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler apenas este versículo, que diz o seguinte: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Queridos, uma das coisas que precisamos fazer como cristãos para a preservação da santificação é ter sempre vigilância, é vigiar. A Bíblia fala bem claro lá em Mateus que nós precisamos vigiar e orar. Isso precisa fazer sentido em nossas vidas. Mas o interessante é que ele fala que nós precisamos orar, e vigiar e orar. Existe um sentido para isso, para que nós não venhamos cair em quê? Em tentação. E nós já estudamos aqui, uma das coisas que impede a nossa santificação, o crescimento, a prosperidade da nossa santificação, nada mais é do que a tentação. Porque, na verdade, muitas vezes o nosso espírito pode até estar pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então, queridos, isso é uma das coisas que a gente jamais pode esquecer em relação à nossa vida espiritual, à nossa santificação, é que nós precisamos vigiar sempre, amém? Sempre vigiar. Então, existe uma posição que todos nós devemos ter em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só vai fazer sentido em nossas vidas a partir do momento que nós colocarmos estas palavras em prática, né? E esse é todo o objetivo que deve acontecer para a igreja do Senhor. Agora, irmãos, eu acho interessante que uma das coisas que nós precisamos vigiar, porque crescer em santidade é uma coisa desafiadora para nós. Agora, a regressão, ela é muito fácil de acontecer. Então, você vê tanto que essas coisas é um pouco injusto? Você já reparou aquela ideia de você querer melhorar o seu corpo? Eu vivo fazendo isso comigo. Você tenta fazer, nossa, eu quero melhorar o meu corpo, eu quero emagrecer, eu quero, né, dar uma renovada aqui no meu corpo. Gente, você passa fome 6 meses. Você passa fome, você vai para a academia, acorda de manhã, corre 10 quilômetros, 6 quilômetros, 2 quilômetros, aquilo que está dentro do seu limite. Você treina. Isso durante 6 meses. 15 dias que você para, irmão. Aquilo que você conquistou,
vai por água abaixo. O sentido da santificação é a mesma. Da mesma forma que a gente luta para crescer, tem aquelas... Você participa de vigília, você participa de reuniões, você participa, você vai, busca a Deus, lê a palavra, ora, tem momentos de jejum. Mas se você não vigiar, da mesma forma que você busca intensamente, rapidão ela acaba na sua vida, de uma forma bem rápida. É assim a vida. É assim a vida. E em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Né? Você já reparou que o quanto é difícil economizar dinheiro? O quanto você luta para conquistar algo na sua vida? E se você bobear, você sem vigiar, você perde esse recurso que você juntou, apenas em uma decisão errada que você toma. Então a ideia da santificação é da mesma forma, queridos. Da mesma forma. Agora eu queria que vocês pudessem, né, juntamente comigo, nós entendermos a respeito deste versículo que nós iremos falar a respeito da preservação da santificação. Né? Então, nesse versículo eu queria tirar com vocês uma mensagem que seja literal e também simbólica, que vai fazer 2 sentidos para nós aqui. Então, meus irmãos, diante deste versículo, nós podemos tirar alguns conselhos para a preservação da santificação. Preservação da santificação. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui para a igreja, que é um pouco de coisa ruim, compromete muita coisa boa. Um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Existe um ditado, e eu concordo com esse ditado, não é nada folclórico, né? Você pode fazer 1000 coisas boas, mas se fizer uma coisa ruim, ou você pode acertar 1000 coisas, mas se errar uma vez, imagine só, quantas coisas boas, homens, vocês fazem para a esposa de vocês. Agora, quando você faz uma coisa ruim, uma só, o que predomina? Então, essas coisas fazem sentido para nós. E eu queria que você, por favor, deixasse o versículo de Eclesiastes 10 aí na projeção, para nós entendermos um pouco a respeito deste versículo. Em se tratando desse versículo tema, aí fala de perfume, né? Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Meus irmãos, eu fui olhar a respeito do perfume. Né? E perfume, irmão, é uma coisa que é real na vida das pessoas. Né? Ela faz parte da maioria do ser humano. Dê uma cheirada aí a pessoa que está ao teu lado. Dá um cheirinho nela aí. Vê se ela está perfumada. Se ela não tiver, irmão, fala assim, compra um perfume. Compra um perfume. Eu quero, Rony, eu só fui começar a usar o perfume depois que eu casei, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu sou um homem perfumado. Mas assim, o que eu quero dizer é que o perfume, ele existe um processo de industrialização para ele. Né? O perfume é um negócio assim, bacana. Eu fui pesquisar, fui olhar como que é a industrialização do perfume, e hoje é uma coisa bem prática. Né? Mas o que nós estamos lendo aqui é no tempo de Salomão. Eu fui olhar a respeito da forma como, né, o perfume era industrializado naquele tempo. E naquele tempo, a essência é mais ou menos a mesma, mas naquele tempo demorava mais um pouco, a industrialização. Ou seja, as essências que fazem parte do perfume, elas são extraídas através das plantas e flores. E elas são mergulhadas em um óleo, né? Essas sementes, essas plantas, essas flores, elas
são colocadas dentro de um óleo, e esse óleo ele tem a capacidade de reter o cheiro e o sabor daquilo que permanece nele. Então a ideia, né, da industrialização do perfume é dessa forma. Você pega o produto, coloca dentro do óleo, e esse óleo vai absorvendo todo esse aroma que essas especiarias têm. Mas naquela época de Salomão, era uma época mais simples, ela era mais caseira, mas, no entanto, ela demorava mais um pouco. Ela não era tão rápido da forma como é industrializada nos dias de hoje. Então, como essa produção era uma produção mais lenta, era uma produção mais demorada, o óleo ele deveria estar devidamente guardado e protegido pelo seu produtor, né? Por quê? Porque se insetos caíssem dentro do perfume, esse perfume começava a exalar um mau cheiro. Então tinha que ter o quê? Uma proteção. Ou seja, o que essa mensagem, esse versículo fala no aspecto literal? É porque um pouco de coisa ruim, ou seja, insetos que podem entrar dentro de um recipiente de perfume, ele pode comprometer muita coisa boa. Porque o perfume em si é uma coisa boa, mas um inseto pequenininho, um inseto bem pequeno, ele pode atrapalhar toda essa produção, todo esse perfume esse cheiro que esse perfume pode dar. Vocês estão comigo? Amém? Então é assim que é a essência, que é a lógica da questão do perfume, é a questão também deste versículo. Porque a mensagem literal deste versículo é: um pouco de estultícia compromete muito sabedoria e honra. Então, um pouco de estultícia, esse pequeno inseto, essa coisinha bem pequenininha, ela pode interferir toda a sabedoria humana e toda a sua honra. No aspecto de quê? De santificação. Então, essa mensagem literal. Agora, vamos olhar aqui também para a mensagem simbólica, que eu quero aprofundar um pouco mais a respeito do que nós estamos falando, a respeito da preservação da santificação. Ou seja, olhando para a mensagem simbólica, nós podemos observar que o óleo, ele faz parte da produção do perfume. Tá? Então, o que o óleo simboliza? Ele simboliza a unção do Espírito Santo, no simbolismo. O perfume, o que ele indica? O bom testemunho de um cristão. Muitos dizem que nós, como cristãos, nós precisamos o quê? Exalar o bom perfume de Cristo. Ou seja, então o perfume é aquela capacidade de refletir Cristo. Agora, já as moscas mortas, já esse inseto morto, volta lá para o versículo, por favor. Já as moscas mortas, elas estão associadas a um lixo. Ou seja, a um corpo em decomposição, que significa impureza. Impureza. A impureza. Queridos, qual é a lógica desse raciocínio com relação à própria santificação? Quero que vocês guardem no coração de vocês. A tolerância com as impurezas pode roubar muitas coisas na vida de um cristão. Tolerância com as impurezas. Uma das coisas que não pode acontecer na vida de um ser humano são essas tolerâncias. E você já reparou que nós somos intolerantes em algumas coisas? E somos tolerantes a outras coisas que nos prejudicam. Então, uma das coisas que fazem com que a santificação, a preservação da santificação seja
viva, viável na sua vida, uma coisa real na sua vida, é você não ter tolerância com as impurezas, porque elas podem roubar muitas coisas boas na sua vida, muitas coisas boas na vida de um cristão. E eu vou ser bem honesto com vocês esta manhã. Eu não tenho dúvida que o que está faltando para a igreja nos dias de hoje não é a unção. Mas o que está faltando, o grande problema é que a unção de Deus sobre as nossas vidas, ela está comprometida por conta das nossas impurezas. Porque a forma de Deus trabalhar, irmãos, ela não acabou. Ela não terminou, porque Deus não muda. Quem muda somos nós. E porque muitas vezes a unção de Deus, ela não está presente de uma forma real, de uma uma substância muito forte na vida de todo o povo. Se nós olharmos para a Bíblia e vermos a vida do rei Saul, nós podemos ler que Saul, quando ele foi escolhido por Deus, era um homem cheio da unção de Deus. Ele tinha muita unção de Deus. A Bíblia nos mostra. Mas na medida que ele entrou para o caminho errado, a unção de Deus foi diminuindo na vida dele. E ela não acabou de um dia para o outro. A Bíblia fala que mesmo ele estando errado, ele tinha unção. Mesmo já ele caminhando para o caminho errado, ainda a unção de Deus estava sobre ele. Mas ele foi tolerante por conta dos seus erros. Ele foi tolerante e aquilo ali foi ganhando espaço no coração dele, força no coração dele. Aí a Bíblia fala que Deus reprovou esse cara. A unção de Deus saiu da vida dele. Por quê? Porque ele não preservou na vida dele a santificação. Meus irmãos, então eu não tenho dúvida que o que está faltando para a igreja, de um modo geral hoje, não é unção. Então uma pergunta que nós precisamos fazer a respeito de todo esse raciocínio que eu estou trazendo para nós aqui hoje. Por que as moscas caíram no óleo do perfumista? Por que as moscas caíram ali no perfume? Por quê? Porque o perfume ele estava nada mais do que descoberto, ou seja, desprotegido. Então, meus irmãos, o que significa? Hoje muitos de nós não estamos sendo cuidadosos conosco. E o pior, nós baixamos a guarda para pequenas impurezas. Você já viu que mentira é pecado, não é? Não é pecado? Vocês concordam comigo? Sim ou amém ou não amém? Amém. Então todos nós estamos juntos nesse raciocínio. Uma pequena mentira, ela é pecado. Ela é errado. Mas quando você começa a praticar essa pequena mentira, ela começa a não acontecer nada com você. As coisas vão continuando. Agora, o grande problema é que essas mentiras, essas pequenas mentiras, elas começam a ser o quê? Uma coisa que vai ganhando espaço na sua vida e você vai achando comum. Aí você começa a virar um pequeno mentiroso e vira um grande mentiroso. Né? Então, isso aí, meus irmãos, acontece conosco a respeito das impurezas. E infelizmente muitos defendem-se ao dizer, infelizmente, para nós mesmos, porque muitas vezes nós somos mentirosos, é conosco mesmo, conosco. O problema de tudo é isso. E muitos se defendem dizendo que não tem o pecado. Ou seja, então eu quero dizer para vocês, você que não tem o pecado, atira a pedra em mim aqui, meu irmão. Vocês podem pegar a pedra e jogar aqui no púlpito. Por favor. Agora, se você dizer que não estão em pecados, mas não percebem que estão sendo levados às coisas ruins, isso traz para você o quê? Uma cegueira. Isso é uma cegueira na sua vida. Então, meus irmãos, existem muitos de nós que estamos nessa direção.
achando que não temos pecados, mas estamos sendo levados para uma direção errada, sem perceber. Sem perceber. Então, nós precisamos entender que muitos pecados sérios e consequências sérias começam com tolerância a pequenas impurezas. É aquela mosquinha, aquele insetozinho que é derramado dentro de um frasco de perfume de 1 litro. Pequenas coisas. Não tem problema eu mentir. Não tem problema eu dar uma pesquisada numa foto sensual. Não tem problema eu entrar num vídeo. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo falar. Grandes problemas começam diante de coisas pequenas. Meus irmãos, o que eu quero dizer para todos nós hoje? Para preservarmos a nossa santificação, nós precisamos ter zelo. Zelo. As pequenas concessões podem trazer grandes estragos em nossas vidas. A gente não cai de um dia para o outro. Não existe essa balela de você falar assim, eu caí. A sua queda, ela não caiu, ela não começou hoje, quando você assume ela. Ela já começou lá atrás. Antes de você ter consciência que você está caindo, é onde você já caiu. Esse é que é o grande problema. Então, com essas coisas, a gente não pode brincar. E a Bíblia ela é muito séria, é muito clara, dizendo que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Isso aí é uma coisa que veio de Deus, uma aliança que vem de Deus. Aquilo que você, irmão, vai colher, é o que você plantou lá atrás. A queda do ser humano, ela não é de um dia para o outro. Ela começa lá atrás. Olha o que o versículo de Cantares diz para nós. Capítulo 2 de Cantares, versículo 15. Queria que vocês também guardassem no coração de vocês esta manhã. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O próprio Salomão dizendo aqui, está vendo que Salomão ele não fala só a respeito das raposas, mas ele fala também das rapozinhas. Por que as rapozinhas? Acho interessante que as rapozinhas no hebraico, ela significa catã, que tem um significado de que é uma coisa pequena, que é uma coisa insignificante, é uma coisa sem importância. Mas o problema do catã é que ela pode trazer estragos muito grandes, da mesma forma que uma raposa adulta pode trazer. Mas o problema é que a raposinha, ela vai trabalhando mais devagar. E assim, são as impurezas que acontecem dentro de nós, irmãos. A gente começa a sentir, e o problema é que a nossa carne é um caso sério, velho. É um problema sério, porque a gente gosta das coisas erradas. O negócio traz satisfação. Então a gente começa a ter a luta do que é certo e o que é errado. A nossa luta já começa na nossa consciência, na nossa mente. Mas o problema é que quando a gente abre concessão daquilo que é certo pelo errado, esse pequeno erro já começa a fazer bem para a nossa carne. Aí a gente começa a avançar. Então é o catã entrando dentro de nós. E ele vai trabalhando, mas o problema é que o resultado final do catã é igual às raposonas, que chegam e já devoram toda de uma vez. Agora eu não sei qual que é pior. Se as coisas acontecem, as coisas ruins vão acontecendo na sua vida, devagar ou de uma vez para outra. Eu não sei qual que é pior. Eu só sei que tudo é ruim. Tudo é ruim, tudo traz um estrago para todos nós.
O fato é que nós precisamos preservar a santificação. Então, se você alcançou, se você está no estágio de uma santificação, e espero que esteja sendo plena na sua vida, preserve ela. Amém por isso? Então diga aí para o seu irmão com muita autoridade, preserve a santificação que você está, miserável. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos, quero que vocês entendam que não existem pecadinhos sem consequência na vida cristã. Não ignorem-a. Tome cuidado com elas. Os grandes problemas é que muitos ignoram as consequências, cara. É terrível. Gente, eu queria falar muito, acho que os adultos, eles têm mais experiência, né, na vida. Acho que na medida que a gente vai crescendo em idade, né, a gente vai aprendendo mais com a escola da vida. Por isso que eu respeito muito mais as pessoas. É lógico, respeito a todos, lógico. Mas enfim, eu dou muito ouvido àquelas pessoas que têm mais idade do que eu. Porque eu aprendo muito com elas, porque a escola da vida é a melhor escola que tem. E eu tenho uma preocupação grande de jovens soberbos. Eu estou falando para vocês mesmo. Para vocês entenderem. Vocês são fracos. Vocês precisam tomar conta da vida de vocês. Porque senão você pode pagar muito caro lá na frente. Tome cuidado com as raposinhas que estão fazendo parte aí do seu coração. Tome cuidado. Porque lá na frente, quando você estiver na minha idade, as coisas podem estar bem ruins para a sua vida. Aí depois, lá na frente, quando você estiver à minha idade, não se queixem com Deus. Não se queixem. Não fique triste com Deus. Não fiquem. A palavra de Deus, ela nos mostra para que nós precisamos estar em alerta. Então, esse é um alerta para todos nós. Né? Então, queridos, nós precisamos entender essas coisas, que a impureza, ela traz consequências terríveis para todos nós. Eu queria dizer que a santidade, a santificação em nossas vidas, ela pode ser considerada como um dos maiores patrimônios de um cristão. Deixa isso no seu coração, porque Deus nos fez para um grande propósito, para sermos íntimos dele e ter a mais plena comunhão com ele. Meus irmãos, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. E o pior de tudo, né? Sendo bem direto, sem a preservação da santidade, isso não ocorrerá. Não existe o quê? Santidade. Perdão, vou mudar aqui. Não existe intimidade sem santidade. Não existe. Eu achei interessante que eu dizendo para vocês que o maior patrimônio que nós temos é a santificação. Por quê? Porque é um Deus se manifestando, sendo íntimo a nós. Isso precisa ser considerado o ideal para as nossas vidas. E muitas vezes nós ignoramos essa verdade, essa indicação do que a própria palavra de Deus nos direciona. Porque nós associamos muitas vezes uma vida com Deus, uma base de bênçãos derramadas sobre nós, milagres derramados sobre nós. Não é isso. Porque a maior herança de Deus para as nossas vidas é nós desfrutarmos de uma intimidade para com Ele. E não existe uma intimidade
sem essa preservação da santificação. A Bíblia fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E o melhor de tudo, que ele termina esse versículo lá em João 14, 21, ele diz o seguinte: eu não só apenas o amarei, mas eu manifestarei a ele. Aí você vê o quanto isso é maravilhoso, irmãos. Portanto, irmãos, a obediência de Deus, a obediência nossa a Deus, nos leva a desfrutar mais e mais da presença do Senhor. Então eu entendo que Deus, Ele nos criou para sermos o quê? Íntimos a Ele. E isso é tão real porque Ele era assim com Adão, com o primeiro Adão. E Ele foi assim intensamente com o segundo Adão. Então, irmãos, se uma coisa que leva a Deus, a única coisa que leva a Deus a ter uma intimidade conosco, um relacionamento saudável, amigável, e que traz regozijo, paz verdadeira em nossas vidas, é ter essa obediência. Obediência, meus irmãos, toca muito no coração de Deus. E eu vou provar para você no que eu vou falar aqui nesse momento. Vamos pegar aqui, Deus ama todos nós, certo ou errado? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então isso aí, meus irmãos, está todo mundo certo, todo mundo sabe dessa situação. Então nós somos salvos aqui pela graça. Agora, Deus nos ama, mas será que Ele tem prazer em todos? Prazer? A Bíblia me mostra aqui que Deus, Ele tem prazer naquele que é obediente a Ele, aquele que busca a Ele. Existem filhos que Deus ama igual, mas existem filhos que Deus tem mais prazer por ele. Agora, Deus vai ter mais prazer por nós a partir do momento que nós fizemos a nossa parte. Isso chama-se o quê? Obediência. Portanto, eu quero que vocês entendam que o valor da obediência é uma expressão de santidade. E essa expressão está no fato de que isso nos leva a desfrutar mais de Deus aqui onde nós estamos vivendo. Aí eu pergunto para vocês, quem tem um desejo de desfrutar uma intimidade maior com Deus? Ainda mais nesses dias ruins que estamos vivendo, cara. Você já percebeu o quanto nós estamos vivendo em tempos perturbadores, difíceis, onde as doenças emocionais estão ganhando espaço de uma forma tremenda. Hoje as pessoas estão doentes de uma doença que está piorando cada dia mais. Doenças que levam as pessoas a tomar atitudes erradas. E é uma de forma não condenatória que eu estou falando, tá? Mas isso é fruto, sabe de quê? De não ter essa intimidade com Deus. Porque Deus é a nossa força. Ele é o nosso socorro. A Bíblia fala que Ele é que é o nosso escudo. É Ele que nos fortalece. Eu creio que as dificuldades que nós temos hoje, os nossos irmãos que fizeram parte das histórias bíblicas, também passaram por esses problemas. Poxa, se nós olharmos aqui para os salmistas, nós podemos dizer, a minha alma está ferida. Por que te abates, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Pessoas que estavam perturbadas como nós estamos hoje. Mas o problema é que elas sabiam se posicionar. Elas buscavam intimidade com Deus. Eram homens perfeitos? Não. Mas eles reconheciam que precisavam de ter uma intimidade com Deus. E eles buscavam o quê? Uma obediência a Deus. Então, meus irmãos, vamos entender essa manhã.
Desfrutar de Deus não é receber milagres dele, mas uma vida de intimidade. E o único caminho que traz intimidade para com Deus é a obediência. E muitas vezes, queridos, a obediência, ela traz dor para nós. Viu? Não é fácil ser obediente. Até em nome de Deus é difícil. Até para você agradar a Deus, você viver aquilo que a sua consciência diz a respeito do que é o reino de Deus, isso causa dor para nós. Lá em Mateus 5 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então o próprio Jesus já disse isso. Que nós vamos ser o quê? Perseguidos, injuriados, nós vamos levar prejuízos. Nós vamos ter que anular sonhos, projetos por causa do reino de Deus. Mas isso aí significa que eu estou buscando uma obediência. E essa obediência alegra o coração de Deus. E através desse alegrar o coração de Deus, Deus tem o prazer em tudo isso. E Ele vai ter com nós o quê? Intimidade. Intimidade. 2 Coríntios 6, verso 16 a 18. Esse versículo precisa estar bem forte em nossos corações. Que diz o seguinte: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Então vamos falar aqui a respeito desse versículo. Olha aí para a pessoa que está ao teu lado e diz para ela: você é santuário do Deus vivente. O que ele diz aqui? Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. E ele fala mais: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E ele continua dizendo: não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-o-Poderoso. Então o que ele quer dizer? Ele está nos direcionando aqui, que nós precisamos nos retirar das coisas impuras. Separar dessas coisas impuras. E na medida que nós nos separamos dessas coisas impuras, dessas coisas nojentas que faz parte das nossas vidas, que nós não possamos ter semelhança com isso, aí Ele vai nos receber. Esse recebimento que Deus está falando aqui, através da palavra, isso o apóstolo Paulo dizendo à igreja, esse recebimento dele é fruto de uma intimidade, irmãos. Não é aquela questão assim, salvação. Não, todos somos salvos. A salvação ela já foi adquirida. Mas o que eu quero dizer aqui é uma vida com Deus aqui nesse lugar. E nós temos essa plena condição de nos relacionarmos com Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão junto comigo? É o que eu quero dizer, indicar para vocês aqui. Que nós precisamos aniquilar em nossas vidas as impurezas. E que nós queremos... E o que eu preciso entender aqui, que eu quero que vocês entendam que... Não evitem essa mensagem, irmãos. Em nome de Jesus. Porque evitar a santidade é evitar a própria pessoa do Senhor. Uma das coisas que entristece o Espírito Santo de Deus, entristece Deus para com as nossas vidas, são os pecados. É a impureza que há dentro de nós, é aquilo que não é controlável dentro de nós. Eu quero que vocês entendam que nós não podemos deixar o frasco do óleo, o frasco do perfume aberto, exposto, descoberto. Hoje eu quero orar aqui essa manhã, para que nós venhamos preservar o nosso perfume fechado, para que nenhum inseto possa vir aqui e tirar todo o bom perfume que há dentro de você. Portanto, para terminarmos, para seguirmos e partindo para o final, seja cuidadoso, irmão. Tá? Às vezes a mensagem de santificação,
ela traz para nós um desconforto, né? Porque, e a Bíblia ela tem que ser desconforto para nós mesmos. Isso precisa, né, mexer conosco, no nosso coração. Mas nós precisamos entender que isso é amor, isso é cuidado. Nós precisamos tratar a Deus não como Senhor, mas não sei quem disse aqui esses dias, não sei se foi o pastor Robson, não sei, eu acho que foi. Nós precisamos tratar a Deus como um pai, que cuida de nós, que tudo que Ele fala aqui na palavra dEle, não é para nós, para machucar a gente, mas não, é para trazer vida. É para termos esse relacionamento maravilhoso. O desejo que Deus tem para todos nós, é que Ele quer se relacionar conosco, e Deus quer ter prazer em nós. Então eu não vejo mensagens duras, eu vejo mensagens amorosas, porque eu sei que o meu Senhor, o meu Pai, Ele quer se relacionar comigo. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 13 e 15. Entretanto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 15. Entretanto, versículo 13. Entretanto, eu estou numa versão diferente. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, e na fé, e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Permaneceis firmes, ou seja, sejam cuidadosos, e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Isso é tão importante, sabe por quê? Porque nada mudou. Você já reparou que alguns já estão dizendo que o mundo mudou? Que a Bíblia ela precisa ser reconsiderada? Eu ouvi dizer uns tempos para trás que a Bíblia parece que ela é incompleta. Meus irmãos, nada mudou. A palavra de Deus ela não muda. Ela é suficiente para todos nós. Então o mundo pode mudar, os valores do mundo podem mudar, tudo pode mudar, mas o que não muda são as coisas ensinadas da palavra de Deus. Ela não muda. E a palavra de Deus fala, isso, apóstolo Paulo dizendo, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Isso é da palavra de Deus. Permanecer firme, meu irmão, como eu quero dizer, é um grande desafio. É um grande desafio. Hebreus 12, 1, 4. Vamos abrir, por favor, em Hebreus 12, 1, 4. Que diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha que coisa tremenda isso, irmão. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ou seja, ele não se importou com a degradação social, e ele não fez isso por ele fez isso por nós. E está assentado à destra do trono de Deus. Olha como é que ele termina esse versículo.
Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. E ele termina: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Gente, deixa isso aí. Eu pergunto para vocês, será que vocês têm resistido até ao sangue, as impurezas que há em você? Será que você tem permanecido? Você vê o quanto isso é difícil, e nós precisamos olhar para a cruz, irmãos. Olha como é que Jesus, ele foi ali para a cruz, ele sofreu, derramou sangue, para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele, para que ele pudesse ter essa intimidade com Deus, aonde Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todos pudessem se render aos pés do Senhor. Ele derramou sangue. Agora nós, será que nós estamos fazendo sacrifício para mantermos, para preservarmos a santificação? Esse é que é o grande problema nosso, irmãos. Às vezes nós nos derramamos sangue para vencer na vida, no aspecto de quê? Economicamente. Às vezes nós suamos sangue para crescermos estruturalmente, para sermos reconhecidos pelos homens, para sermos aplaudidos, para alimentar o nosso ego, para satisfazer o nosso ego. E essas coisas não são erradas, mas a nossa vida não é apenas isso, para os nossos prazeres. As nossas vidas é para buscarmos o que? Uma intimidade com o Senhor. E para buscar uma intimidade com o Senhor, nós precisamos suar sangue. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos ter reverência. C.S. Lewis disse algo tremendo, irmãos. E se você talvez tirar uma fotinha, para vocês guardarem isso no seu coração. Olha o que ele fala. A preservação da santidade é como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, mas não pode refletir-se num espelho coberto de pó, com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo. Essa é a grande questão. Então, o grande desafio, mantenha-se limpo. Mas para se manter limpo, você precisa derramar sangue, suor de sangue, sacrifício. Sacrifício, luta. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, 20. O que a palavra de Deus diz? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aí ele não termina aí. Ele continua. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, o comer o melhor da terra é você ter intimidade com o Senhor. Esse é que é o grande problema. Muitas vezes nós não compreendemos o que é o comer o melhor dessa terra. O comer melhor dessa terra, nós temos que entender isso, tem que estar no nosso coração, é ter essa intimidade com o nosso Deus que é santo. Que traz uma satisfação para um ser humano que nenhuma riqueza, nenhum valor desse mundo pode dar. O que pode dar nada mais é do que a presença do Senhor. Mas agora, sabe o que me entristece? É que essa palavra, ela foi ignorada pelo povo de Deus. Isaías estava falando aqui para o povo de Judá. Então a graça de Deus já se manifestava através da palavra, desde antes da vinda de Jesus Cristo. Sempre disse, me busquem, se santifiquem, vivem para mim. Mas o povo sempre ignorou a Deus. Irmão, você sabe o que é ser ignorado? Alguém já foi ignorado aqui alguma vez? Amém ou não amém?
Ah, rapaz, quase ninguém, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já fui. Agora imagine o quanto isso dói. Você já viu tanto que a dor da ignorância, quando você é ignorado por uma pessoa, dói? Agora você imagina o quanto que nós machucamos o coração de Deus quando nós o ignoramos através da palavra, porque o mesmo sentimento que nós temos, irmãos, Deus também tem. Deus, ele tem sentimentos. A Bíblia inteira. Eu fico assim, fico constrangido com Deus dizendo assim: volte, gente, volte. O caminho que vocês estão trilhando na vida de vocês está errado. Está errado, o que vocês precisam é de mim. É apenas de mim. Essa intimidade que eu posso dar. Mas vocês não querem. Vocês não querem. E eu fico vendo a dor de Deus. Quando nós o ignoramos. Não se engane, irmão. Aquela dor que você sentiu quando você foi ignorado, é o que nós passamos para Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você desse um abraço bem amoroso no seu irmão. Mas bem amoroso. Aquele amor de Deus. Sabe aquele amor de carinho. Só diz assim para ele: seja cuidadoso, irmão. Seja cuidadoso. Cuide-se. Cuide-se da sua vida. Cuide-se da sua santidade. Preserve a santidade na sua vida. Não caia em tentação. Não ouça a voz do seu coração, mas ouvem a palavra de Deus. Apenas isso. Apenas isso. Vamos orar? Vamos orar? Eu acho que essa manhã é uma manhã que mais uma vez sempre nós fazemos. É fazer uma análise de nós, primeiramente. E a segunda oração, irmãos, é clamar a Ele força. Assim como o salmista se deleitava na presença do Senhor, dizendo: Senhor, Tu és a minha força. Tu és o meu socorro. Sem o Senhor nada posso fazer. Sem a força do Senhor, sem a unção do Espírito Santo do Senhor, eu não consigo me manter na santificação. Eu não consigo. Se essa palavra falou ao seu coração, se esses conselhos falou ao seu coração, coloque-se na presença do Senhor que está aqui e converse com Ele. Converse com Ele. Queria dar um tempo aí para você orar. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero
essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, rasguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Aleluia. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só quero te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Bendito é o teu nome, Senhor. Tudo o que nós queremos é desfrutar da tua presença. A tua presença é a nossa maior herança, Senhor. Se nós, Senhor, se nós temos como experimentar os melhores manjares aqui neste mundo, o manjar é o Senhor. O Senhor é o que satisfaz a nossa alma, o nosso coração. Portanto, eu peço ao Senhor esta manhã, Senhor, que o Senhor esteja nos despertando a buscar o Senhor, a compreender, Senhor, o teu evangelho, a compreender aquilo que é o desejo do coração do Senhor para com as nossas vidas, Senhor. Tire de nós, Pai, toda a mentalidade que não é de Ti, Senhor, que foi criada dentro de nós por uma cultura mundana, por conta de uma religiosidade que muitas vezes não faz parte do Teu Evangelho. Portanto, faça, Pai, uma mudança em nossa mente, uma mudança em nossos corações. E que venhamos, Pai, viver para Ti. Que venhamos, ó Deus, desfrutar mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém.